Olá pessoal, eu sou o Victor, bem-vindo ao meu canal de ideias e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre inflação, tá? E é um tanto quanto estranho ter que não só falar de inflação, tá? Falar sobre suas origens, mas também ter que falar sobre os problemas que a inflação causa, tá? Sendo que o Brasil é um país que sofreu bastante com a inflação ao longo da sua história, tá? No início da década de 90, tá? Era comum ir ao mercado e você comprar um quilo de frango por um valor X. Se você voltasse à tarde no mercado para comprar qualquer outra mercadoria e observasse o preço do frango novamente, tá? Ele estaria mais caro. E se você voltasse à noite para comprar qualquer outra mercadoria e observasse novamente o preço do frango, ele estaria muito mais caro, tá? Então, assim, hoje em dia chega a ser bizarro, tá? A forma como a gente vê pessoas aplaudindo políticas inflacionistas, tá? De um lado, do outro, tá? E a gente precisa entender bem, tá? Esse cenário todo, para a gente poder tentar, pelo menos, escapar ou pressionar as pessoas que são responsáveis por essa armadilha, tá? E para facilitar a nossa compreensão, eu vou utilizar um exemplo dado por Ludwig von Mises, tá? Em seu livro As Seis Lições. Mises sugere o seguinte raciocínio, tá? Se a oferta de caviar é igual à oferta de batatas, tá? Seu preço, ou seja, a relação de troca entre caviar e dinheiro, e caviar e outras mercadorias, é drasticamente alterada, de modo que se pode adquirir caviar a um preço muito menor do que é exigido hoje. Da mesma maneira, se a quantidade de dinheiro aumenta, tá? O seu poder de compra diminui. E a quantidade de bens que se pode ser adquirida com uma única unidade, tá? Desta moeda também se reduz. Se a gente for se atentar a esse raciocínio do Mises, tá? A gente vai perceber que a origem do problema, tá? Da inflação é justamente o aumento da quantidade de dinheiro, tá? Na economia. E esse aumento, tá? Ele acontece por basicamente dois motivos, tá? O primeiro deles a gente pode dizer que é uma ineficiência intrínseca, tá? Do Estado, que é justamente não gerar riqueza, tá? O Estado ele não gera riqueza. Ele tem basicamente três maneiras de obter recursos para fazer aquilo que ele acha necessário, tá? O primeiro método é o aumento de impostos ou criar novos, tá? Ou seja, é o imposto. Então, o Estado ele vai taxar a população para obter recursos. Só que, quando ele faz isso, automaticamente ele está diminuindo a renda da população, tá? Ou seja, ele está diminuindo o consumo, tá? A poupança, o investimento, tá? Tudo isso é reduzido para que o Estado obtenha esses recursos. Se ele utilizar o segundo modo também, vai dar quase a mesma coisa. Ele vai utilizar o endividamento, tá? E ele vai a um banco e pega aqueles recursos, tá? Que ele acha necessário para fazer determinada coisa. E tem outro problema, tá? Que é os juros, tá? Tem o valor que vai ser pago, né? Que foi o que eu pego, mais juros. E novamente vai cair quase naquele mesmo problema do primeiro método, do imposto, tá? Novamente, a população, além de pagar aquele valor X, ela vai ter que pagar os juros, ou seja, vai reduzir novamente o consumo, a renda, a poupança, o investimento, tá? E o segundo problema, tá? Advém daí, que é a impopularidade desses dois métodos. A gente cai no terceiro método de se obter recursos, tá? Para o Estado, que é a impressão de crédito, tá? O aumento de moeda corrente. E com isso, tá? Vem pobreza, vem miséria, até a gente vai entender melhor aqui, sugerindo alguns exemplos, tá? Imagina que o Estado, tá? Ele decida agora dar um aumento de salário para todo o funcionalismo público, tá? Digamos que ele utilize o primeiro método, tá? Ou o segundo. Digamos que ele aumente os impostos, tá? Para conceder um aumento para o funcionalismo público. Então, em relações de consumo seria basicamente isso, tá? Aqui seria o consumo, tá, da população e aqui daquela camada que será beneficiada pelo aumento de impostos, tá? Ou seja, que vai receber o aumento.
Então, o consumo da população vai decrescer, tá? Vai diminuir, enquanto o do grupo de beneficiamento ele vai aumentar, tá? E essas taxas aqui ela tem relações de proporcionalidades, tá? Sempre que o Estado age, vai aumentar de um lado, diminuir do outro, tá? Isso se ele não alterar a quantidade de dinheiro na economia, tá? Então, quando ele sugere aumento, tá, de impostos para custear os salários, vai acontecer isso, vai reduzir o consumo aqui para aumentar aqui, tá? Até aí, tudo bem, né? Mais ou menos. Ele está gerando um empobrecimento, mas digamos que seria um mal menor ou não, tá? Mas um problema no Estado. Agora o seguinte, digamos que ele vai fazer, tá, esse mesmo aumento, só que agora fazendo uso do aumento de crédito, ou seja, da impressão de papel moeda, tá? Então vai ser o seguinte, o consumo da população, tá, vai permanecer o mesmo e aquela camada de beneficiamento, tá, que vai receber aqueles recursos vai aumentar. Aí aqui a gente vai ver alguns problemas. Por quê? Porque a quantidade de bens disponíveis, tá? Os bens de consumo disponíveis dentro de uma economia, elas não aumentaram. A produção não aumentou, ou seja, a produção não acompanhou o aumento de dinheiro, tá? Aí você poderia pensar, Vitor, então a solução seria aumentar a produção. Não, a produção não aumenta assim de maneira tão fácil, tá? Tenta aumentar a quantidade, sei lá, da produção de soja, você vê, tá? Leva tempo para plantar, para colher, para tudo, tá? Não é fácil. Isso dentre muitos outros exemplos, tá? Então, agora o consumo aumentou, tá? Ou seja, as pessoas agora têm muito mais dinheiro, só que a quantidade de bens disponíveis permanece a mesma. O que é que vai acontecer? Vai haver uma escassez, tá? Mais ou menos o cenário que ocorreu com o álcool em gel dentro desse período de pandemia, tá? Ou seja, as pessoas aumentaram de forma absurda, tá, o consumo deste recurso, tá? Só que a produção não acompanhou. O que é que aconteceu? Para que não faltasse, tá? O preço foi elevado. A gente pode pensar da seguinte maneira: é melhor ter um recurso, tá, um pouco acima do seu preço habitual, do que não tê-lo de forma alguma, tá? Então é isso que ocorre na inflação. Então, quando a produção permanece a mesma, está inalterada, e as pessoas agora têm muito mais poder de compra, ou seja, consomem muito mais, tá? Vai haver essa escassez. E ao contrário do que muita gente pensa, tá? Quando esse dinheiro ele entra na economia, ele não entra de maneira uniforme, tá? Ninguém vai comprar, tá? A mesma quantidade de pessoas, elas não vão no mercado todas de uma vez, nem no mesmo mercado, comprando os mesmos bens, as mesmas quantidades, nos mesmos dias, tá? São lugares diferentes, regiões diferentes, quantidades diferentes, bens diferentes, tá? E aí que mora o problema. A primeira camada de beneficiamento, tá? Que são aquele grupo que recebeu aquele aumento, eles têm o privilégio de poder comprar, tá, aqueles recursos que eles desejam, tá, por um preço, digamos, antes da inflação, tá, pelo preço habitual. E eles vão comprando, 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 até que cada vez mais esse recurso vai ficando escasso. Só que esse dinheiro não chega a toda a população, tá? Esse aumento foi para o funcionalismo público, tá? E aí, aqueles recursos que eles consomem vão para aquelas empresas, tal, e aquelas empresas também vão consumir ainda algumas coisas, alguns insumos, tá, a preços habituais. Só que existem pessoas que não tiveram a renda aumentada, tá? E quando a inflação aumenta, como seja, quando a escassez se aproxima, essas pessoas elas acabam pagando mais caro, porque é meio que ligar o botãozinho de start, né, da inflação, ela começa, ou seja, para que não falte para todo mundo, os preços são elevados, e agora aquelas pessoas que têm a renda, tá, inalteradas, elas têm que pagar mais caro, tá, pelos mesmos bens que consomem corriqueiramente, tá? Ou seja, a quantidade de dinheiro aumentou e elas perderam poder de compra, tá? Então, aqui a gente vê já o início do problema. Aí a gente pode pensar, Vitor, uma solução possível para isso seria o aumento dos salários, tá? Então, beleza, vamos sugerir que o salário aumente, tá? Então, vamos ter em mente que
tudo na economia vai ficando mais caro, tá? E agora o salário daquele indivíduo, tá, que não teve acesso àquele recurso, tá? Agora o salário dele foi elevado, né? Agora ele, digamos que o poder de compra dele foi meio que compensado, né? Não sei se vocês já observaram quando os jornais falam, o aumento de salário, tá, é acima ou abaixo da inflação. É exatamente isso, tá? Então digamos que o salário dele agora acompanha a inflação e ele pôde retomar seu poder de compra. Só que tudo ainda está mais caro, tá? E agora as empresas, tá, a indústria vai ter que pagar mais caro ainda por esses funcionários. Ou seja, além dos insumos dessas empresas que ficaram mais caros, tá? Tudo ficou mais caro, eles ainda vão ter que pagar maiores salários. O que é que acontece? Desemprego em massa, tá? Aí o que vai acontecer? Uma coisinha chamada aceleração de inflação ou aceleração de crescimento. O que vai acontecer? O governo agora ele vai utilizar também dinheiro recém-impresso, tá? Para estimular a economia, tá? Dessas empresas que não foram beneficiadas, tá? E agora vai consumir delas ou vai gerar demanda agregada, que é a palavrinha, que é o termo bonitinho, tá? Utilizado pelo Estado para dizer que vai imprimir mais dinheiro, ou seja, aumentar seus gastos, tá? Então, vão consumir dessas empresas, elas vão produzir mais, tá? E novamente a gente vai cair naquele círculo vicioso, tá? Porque o Estado vai imprimir mais dinheiro, agora quem vai estar na camada de beneficiamento vai ser essa empresa, tá? Que tudo ficou mais caro, ou seja, ela vai ter mais dinheiro, vai contratar mais, vai comprar mais insumos, ou seja, vão ficar mais caro as coisas de novo, tá? E às vezes, tipo assim, essa indústria agora, tá? E seus funcionários vão ter mais recursos, vão passar a consumir mais do que aquele grupo, tá? Que teve o consumo aumentado lá no início, tá? O funcionalismo público. E isso vai virando uma bola de neve, tá? Um exemplo bem interessante disso é que em 1º de agosto de 1914, tá? Na Alemanha, $1 custava 4 marcos e 20 pfennigs, tá? Então, 9 anos e 3 meses depois, tá? Em novembro de 1923, $1 custava na Alemanha, tá? 4,2 trilhões de marcos, tá? Foi uma catástrofe, tá? Miséria generalizada. Pra vocês terem ideia, os funcionários eles iam para as fábricas, tá? Trabalhar logo de manhã cedo, acompanhados de suas esposas. Eles recebiam um adiantamento, tá? Da sua diária e já passavam para suas esposas que corriam para o mercado, tá? Para trocar por qualquer mercadoria, aquele dinheiro que se desvalorizava em média 50% de manhã até a noite, tá? O pessoal percebeu que era muito mais vantajoso ter uma mercadoria, tá? Que não se desvalorizava enquanto o dinheiro que, sabe, fluía igual a água. Então, isso gerou um colapso, tá? Da economia alemã. E a gente fala de economia, a gente pensa só números, não, gerou pobreza, miséria, morte, fome. Isso faz a Venezuela de hoje, tá? Parecer os Estados Unidos. Então, a gente vê que essas políticas monetárias, tá? Inflacionistas, são absurdas, tá? E a gente precisa ficar atento sempre que algum membro do Estado, seja o presidente ou algum parlamentar, tá? Falar que vai fazer algo, que vai construir, vai fazer ou vai tomar determinada medida, tá? É bom ficar atento, tá? E fazer a seguinte pergunta: de onde vem o dinheiro, tá? Quer botar toda essa teoria abaixo, é só fazer a seguinte pergunta: de onde vem o dinheiro? O Estado não gera riqueza, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Ou vai sair do bolso do pagador de impostos, ou vai ser gerado crédito e a miséria vai rolar solta, tá? Então é importante a gente ficar bem atento a isso, tá? E outra coisa, é interessante também observar que as pessoas elas percebem o aumento do preço, né? A revolução dos preços, mas não se atentam à causa, tá? Então, lembre-se, quando o governo for fazer qualquer coisa, observem de onde vem o dinheiro, tá? Se o imposto não aumentou, se não teve endividamento, tá? Pode esperar que vem coisa ruim. Então, se você gostou desse vídeo, tá? Desse conteúdo, se você achou útil, deixa seu like se gostei, se inscreve no canal, clica no sininho, tá? Para receber as notificações de vídeo.
e compartilha, tá? Ajuda o canal a crescer e levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu!